Irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. A você que nos acompanha nas redes sociais, seja muito bem-vindo a esta celebração. Hoje, neste dia santo de domingo, a Igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja. Apoiados nos testemunhos desses dois grandes santos, manifestemos nossa adesão a Jesus e ao seu projeto. Pelo martírio, São Pedro e São Paulo testemunharam a fidelidade ao projeto de Deus, entregando sua vida a exemplo de Cristo. Unamos-nos à fé, na esperança e na caridade ao Papa Leão, pastor universal da Igreja, para que sua vocação e sua missão sejam sustentadas pela graça de Deus e pela intercessão de Pedro e Paulo. Cantamos juntos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz no caminho do cabeço me enviou. Sou chamado a ser feliz, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que nos encaminha o nosso coração para o amor de Deus e consistência em Cristo. Esteja convosco. Bendito seja Deus que nos caminha ao amor de Cristo. Uma boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde. Que alegria, né? Hoje estamos celebrando e vivenciando o nascimento da Igreja de Cristo. E nessa certeza de sermos Igreja de Cristo, nos unimos a Ele com nossas fraquezas, com nossas faltas e suplicando assim o seu perdão.
e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, entoemos o nosso hino de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, glória de Deus Pai. Amém. Oremos. E nesse momento vamos colocar diante do altar do Senhor os pilares que temos da nossa igreja, começando pelo Papa Leão, nossos cardeais, nossos bispos, arcebispos, os nossos sacerdotes, né, que mantêm viva essa igreja de Cristo. Ó Deus, que hoje nos concedei a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai a vossa igreja, segui em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram o fundamento da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães azedos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão.
Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levante depressa. As correntes caíram das vestes. O anjo continuou: Coloque o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o meu combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada a minha coroa da justiça. E o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para seu reino celeste. A Ele agora pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens a ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, vivenciando esses dois pilares importantes da nossa igreja, São Pedro e São Paulo. Nós conhecemos mais São Pedro, como santos juninos, mas os dois têm a mesma importância, a mesma dignidade. E aqui na primeira leitura, a gente já se depara com um acontecimento maravilhoso, impulsionado pela uma comunidade que entendeu o seu lugar de orar e interceder uns pelos outros. Enquanto Pedro foi levado à prisão com a intenção de apresentá-lo após a festa dos pães asmos e matá-lo. A comunidade se uniu em oração e clamou a Deus. E Deus ouviu o clamor daquele povo. O Salmo vai nos confirmar. De todos os temores, nos livrou o Senhor Deus. E assim, Deus enviou o anjo para libertar Pedro. Por que libertou Pedro? Porque não era o tempo ainda de se encerrar sua missão. Todos nós temos um chamado e uma missão. E Deus, Ele nos dá força espiritual e ferramentas para a gente conseguir levar essa missão até o tempo determinado. Não há nenhum poder humano que pode abalar a estrutura de um servo de Deus em sua devida função. Pelo chamado de quem? De Jesus Cristo. E assim foi com Pedro. Colocaram
E assim que o anjo chegou, tudo isso caiu por terra. Por quê? Porque a missão de Pedro precisava continuar. E Deus estava com ele. No Evangelho, vem concretizar, né? Este chamado de Pedro. E hoje o bispo falou algo muito lindo na missa. Ele disse que Pedro fez a sua profissão de fé. Quando ele falou para Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ali foi a profissão de fé de Pedro e de amor. Porque não foi o burburinho que ele ouviu na cidade, que Jesus era esse ou aquele, mas o próprio Deus que revelou a Pedro quem de fato era Jesus. E por conta disso, ele foi e ele é feliz. A ele foi confiado as chaves da nossa igreja, a continuação a continuação, né, do chamado. Jesus partiu, mas ele não deixou a igreja só. Ele deixou Pedro como a cabeça da igreja. E por causa, né, desse amor, dessa doação de Pedro, dessa sensibilidade, ele foi escolhido. Mesmo com seus defeitos. Porque assim como nós, né, Pedro não era só qualidade. Pedro também tinha defeito, mas tinha um coração enorme. E a ele foi confiado as chaves do céu. E é daí também que entra a confissão. O padre, o papa, os bispos têm essa autonomia de ligar e desligar. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que ligares na terra será desligado no céu. Então, ele tem o poder dado pelo próprio Jesus de perdoar pecados. Em nome do Padre? Não. Em nome de Jesus. Porque esse poder foi lhe dado pelo próprio Jesus. E como diz aqui, né, no Evangelho, que Pedro é feliz. Por que Pedro é feliz? Porque se aproximou de Jesus para servi-lo. E todo aquele que se aproxima de Jesus para servi-lo é feliz e também tem sua vida transformada. Que foi o que aconteceu com São Paulo. E ao ter o seu encontro com Jesus, teve sua vida transformada. Ele já era judeu, observava as leis, mas não era cristão, não conhecia Jesus. E depois desse encontro, que ele teve a vida dele transformada, ele vem nos dizer aqui na segunda leitura, né? Próximo de completar a missão dele: combati o bom combate, guardei a fé. Que bom seria, né? Se a gente compreendesse qual é a nossa missão aqui na terra. Para que também, assim como Paulo, a gente ousasse a dizer, né? Combati o bom combate e guardei a fé. Está reservada para mim o quê? A coroa da justiça que receberei no último dia do justo juiz. E quem é esse justo juiz? O próprio Jesus. Aquele que nos acompanha, aqueles que nos capacita. E porque muitas vezes a gente não consegue cumprir a nossa missão dentro da igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Cada um é dado ou vários dons ou um dom. E a cada um vai ser cobrado esse dom. Mas muitas vezes o medo, a insegurança faz com que a gente enterre esses dons, a gente não coloque a serviço. E que hoje a gente possa ter mais forte o exemplo desses dois homens que deram a vida pelo reino de Deus, pela construção da igreja de Cristo. Não só se
se gastou, mas foram os 2 mártires, ao ponto de São Pedro não se sentir digno de morrer como o seu mestre. Ele também foi crucificado, mas ele pediu para ser colocado na cruz de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus morreu, com a cabeça para cima. Que nós possamos imitar esse amor pela palavra de Deus, esse amor por Jesus, essa humildade que Pedro e São Paulo teve. E assim nós possamos, pegar nossos dons, nossos talentos com muita humildade, colocar ao serviço do Senhor, para quando chegar a nossa hora, a gente também poder falar, assim como Paulo falou: completei a minha missão, estou de alma lavada. E a alma lavada vai para quem? Para junto do Pai, para junto de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado por nossa Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada resposta, ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Sucessor de São Pedro, o Bispo de Roma preside na caridade a todas as igrejas. Peçamos pelo Papa Leão XIV e pela comunidade cristã de Roma, para que proclamem com a sua vida a fé no Filho de Deus. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Em comunhão com Roma, o bispo é o princípio visível de unidade da igreja local. Intercedamos pelo nosso bispo Dom Hélio, presbíteros, diáconos de nossa diocese, para que exerçam seu serviço ao povo de Deus por responsabilidade. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Consagrados por um só batismo, compartilhamos a fé no Senhor Jesus, com todos os cristãos. Rezemos por nós e por nossos irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades eclesiais, para que caminhemos em direção à plena unidade. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Peregrina na história, a igreja traz o tesouro da vida nova em vasos de barro. Oremos pelas pessoas que foram feridas dentro de nossas comunidades, para que encontrem a paz, a cura e a justiça. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Por nossa comunidade, para que continue firmemente, assim como São Pedro, rocha firme de fé e evangelização. Que juntos continuemos a missão, sendo portadores de acolhimento e conversão. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos fazei-nos crescer na unidade. Pai Santo, vivendo em comunhão com o Filho no Espírito Santo, nos revelaste a nós como mistério de unidade na diversidade. Concedei que, reconhecendo-nos na comunhão de uma só família, a nossa vida se apresente diante de vós, como oferenda agradável por Cristo nosso Senhor. Amém.
Ofertório. Irmãos e irmãs, a Igreja no Brasil realiza hoje a coleta para os óvulos de São Pedro, que é destinada para as obras sociais, para as iniciativas humanitárias e para as obras de promoção social do Papa. De coração generosos, façamos a nossa oferta. Para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao enviar me destes um coração pra sonhar e quer te sempre abater, ansioso por entender as coisas que tu fizestes, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Alfa, Ômega, princípio e fim, sim, ele é, sim, ele Alfa, Ômega, princípio e fim, sim, ele sim, ele Lindo Pai, estrela da manhã, para sempre cantarei, Senhor. Lindo Pai, estrela da manhã, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Essa
brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Nova leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes da sede contadora para a ovelha perdida, não medite o sol. Por onde formos, também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, e o pão da vida nos revigore. Oremos. Refeitos por esse sacramento, concedei do Senhor, beber de tal modo a vossa igreja, que perseverando na fração do pão e nos ensinamentos dos apóstolos, enfatize no vosso amor. Sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisamos que nessa semana só vamos ter na quinta-feira a adoração às 19h30 e na sexta-feira teremos um encontro de oração às 19h, com uma novidade. Vai iniciar às 19h com o Santo Terço da Família. Então, convide mais um, traga a sua família. É um momento muito bom de espiritualidade, né, de oração. E aqueles que conhecem as pessoas que já têm o hábito de vir na terça-feira para o terço, avisem, por favor, que vai ser na sexta-feira. Na terça-feira teremos uma reunião de conselho para prepararmos a festa do nosso padroeiro. Quem sentiu interesse de estar presente, está convidado. Venha participar com a gente, ver como é uma reunião, né, a preparação da festa de padroeiro, e será muito bem-vindo. Que dia foi que tu falou? Terça-feira, às 18h. Essa semana? Sim. Então, e no mais, no próximo domingo, o nosso culto, às 17h. Agradecer todo o povo de Deus que se fez. A Célia está lembrando que vai ter o forró do projeto, não vai interferir? Eles fazem aí o barulho aí na frente? Acredito que não, porque até... Não, porque lá vai ser dia 1º e dia 2. Ah, entendi. Pelo que eu sei, vai ser lá dentro. Ali é mais barulho. Agradecer, né? Todo o povo que se fez presente aqui e dizer para vocês que vocês são felizes.
assim como Pedro. Porque enquanto o mundo está aí fazendo barulho, muita gente dispersa, vocês escolheram a melhor parte. Amém. De estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Agradecer o pessoal que serviu na liturgia, os cantores, Deus abençoe, Patrícia, as meninas da leitura. E é isso aí, firmes na rocha, né? Pedro é a rocha e nós somos aquelas faísquinhas das pedras. Nós precisamos permanecer de pé. Sim, vamos ficar de pé para receber a luz. A cada invocação vocês respondem amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu confirmamento àquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre o qual edificou a igreja. Amém. Ele que vos instituiu pelo incansável pregação dos apóstolos Pedro, nos ensina, por exemplo, a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduza àquela pátria onde chegaremos merecidamente, uma pela cruz e outra pela espada. Amém. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça ricamente sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sim, quem tiver plano, vai lá para a catedral, nós estamos acolhendo. Quem não puder vir em horário de celebração, eu já conversei com o Cleide, pode deixar lá que está entregue também, a gente pega, viu? Quem quiser a camisa é R$30, está vendendo lá na secretaria da paróquia, de segunda a sexta. Todo momento de missa tem estande lá fora que também está vendendo a camisa. A camisa de Santana. A nossa já esgotou os pedidos. Em breve estaremos com ela. Para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora me precisar me dirigir. Senhor,